Porque assim, você tá na roda de conversa de adultos, tem um cara muito obeso, às vezes o cara ainda é discriminado, mesmo sendo todos adultos, né? Às vezes por subconsciente das pessoas. E minha principal motivação vem da minha vida, né? De como foi minha vida. A minha vida, muito novo, eu fiquei obeso, né? Fiquei bem acima do peso mesmo. E daí eu fui meio que um pouco discriminado por isso, né? Eu não levava, não dava tanta bola, né? Mas você realmente não era tratado da mesma forma, dava pra ver que não era tratado da mesma forma. Isso aí me incomodou e daí consegui mudar de novo. Passei umas situações assim e daí depois, né, de ficar melhor fisicamente, né, de me sentir mais confiante, eu sinto que hoje, né, às vezes em um ambiente ali eu começo a falar alguma coisa, rapidamente eu tomo a atenção do ambiente. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à segunda temporada do Blue Pro. Hoje a gente está recebendo aqui um convidado especialíssimo, Caba do Shape. É o mago do Shape, Dr. Mozart Carrilho. Mas antes a gente vai fazer um acordo. Se você gostar do que você viu aqui, se você se divertir, como a gente vai se divertir, você vai deixar um like aí, onde você estiver. Seja no Spotify, no YouTube, em qualquer plataforma de streaming. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, muito grato, né, por estar aqui hoje presente, tá? E poder fazer parte de mais nova, de uma edição, né, do Blue Pro Podcast. Batizadíssimo de Blue Pro, porque eu dizia Blue Pro, É, aí a Kátia veio mais cedo e falou assim, Blue Pro. Eu falei, já era, batizou, agora é Pro. Blue Pro Podcast. Blue Pro. E aí, hora do show, né? Hora do show, exatamente. Camisa nova hoje? Para continuar com a mesma pergunta, com a mesma introdução, né? Então, acho que eu vou ter que sempre vir com a camisa nova aqui, pra ter Exatamente. sempre essa fala, né? Ter a fala do início. Caraca, bicho, eu fui batizado de Faustão, tá ligado? Alguém comentou lá no YouTube bem assim, meu irmão, o convidado é excelente e tu parece o Faustão, para de interromper. Haters, aquele haters gonna hate, né? Então, todos os Mas, haters. mas eu concordei, eu falei assim, é mesmo, eu sou insuportável, vou convidar ele de novo. Eu vim. Então é isso. Só que dessa vez, juramento aqui, não serei o Faustão, certo? Estado de espírito, deixa a moça falar. Tá. Vamos lá, então. Ó, a gente fez aqui um mega roteiro elaborado, conversou. Tô pensando aqui, teve uma ideia aqui agora de mudar tudo aqui. Pronto. Fazer Então uma aula aqui de botar shape. você comanda o podcast. Você vai perguntando, eu vou falando e vai surgindo ideias, e daqui a pouco você vai ter que me interromper. Senão vai ser a mesma ideia o episódio inteiro, né? E daí sempre acontece isso. Mas eu gostei. Eu acho que a edição passada, a gente pode botar aqui agora o link pra você ver também, você vai adorar. Você já tava muito agressivo, o vendedor. Mas de um lado positivo, porque eu amei. Eu falei assim, é isso, a gente quer esse monstro aqui. Eu tinha acabado de fazer o meu curso, né? Online, né? Do In Shape, dos 5 pilares do Shape. Que a proposta é um curso excelente, né? Mas agora já passou meses e meses, então eu tô bem mais tranquilo agora. Não, agora você vai ter que fazer seu pitch. O que é o InShape? Então tem o curso, né? O In Shape, 5 pilares do Shape. E nesse curso você tem os 5 pilares fundamentais para você colocar o shape. E não só colocar o shape, você manter o shape ao longo da vida, né? E um shape com saúde, não um shape a todo custo. Então, o primeiro pilar, pilar da mentalidade. Segundo pilar, pilar nutricional. Terceiro pilar, pilar do treinamento. Quarto pilar, pilar da vitalidade. Quinto pilar, pilar da suplementação. Tem aulas bônus, né? Tem aulas sobre anabolizantes, anticoncepcionais, bebida alcoólica, como que interfere na performance. Tem aula sobre sono, aula sobre hidratação, aula sobre remédio para emagrecer, aula sobre repetição máxima, progressão de treino. Cara, foi realmente um compilado aí de todos os assuntos, né, que eu tive ao longo da vida e realmente eu consegui colocar em vídeos curtos, tá? De 10 minutos, cerca de 10, 15 minutos cada vídeo, condensando a informação. E esse curso, né, que está lá no Hotmart,
eu entrego hoje para pacientes meus que fecham acompanhamento comigo, né? Então eles recebem o curso porque, cara, teve paciente meu, que inclusive eu atendi semana passada. O cara perdeu 8,5 kg e falou que o que moveu ele para conseguir perder esses 8,5 kg em um mês, tá? Em um mês. E sem medicamento, tá? Sem medicamento para emagrecer. E daí, esse cara falou Peraí, que ele perdeu oito em quilos e um meio em um mês mês. sem Sem medicamento. Sem a medicamento. molinha do Monjaro. Sem Monjaro. Sem medicamento nenhum, cara. Meu Eu não amigo. acreditei. O cara pesou assim, meu amigo, tem. O que é que você. Ele. Não, o que me fez perder esse peso, eu digo a você, foi o curso, eu assisti só o Pilar Nutricional. Eu não acredito. Aí quando ele falou isso, eu me arrepiei, cara. Então, assim, cara, de fato, o meu curso tá ajudando muita gente. Então, Teve alguma coisa mais que ele falou, assim, virada de chave? sim, virado de chave, ele começou a entender melhor sobre alimentos. Eu até sugiro, Eu pergunto isso porque eu assisti seu curso. sim, E eu sei que tem uns perfis de comportamento, sim, perfis de sim, compulsão. sim, Fale mais um pouquinho dele. Como ele é, assim. Qual era a dor dele, o que é que ele dizia. desse paciente. Sim, ele perdeu 8 quilos em um mês, a gente quer saber. Cara, para você ter noção, esse cara é vice-prefeito de interior. Tira aí, interior, né? Interior do Rio Grande do Norte. Então, Nordeste, Uhum. cada casa que você vai, é alguém chamando para você comer um bolo, uma galinha, Nordeste é barriga né? cheia, né? Barriga cheia, né? Então é isso. Interior do estado, quem já foi interior já sabe como é que é Sabe que é lá. barriga cheia. Exato. E daí, esse cara tinha costela para comer, né? Tinha tudo. E costela vem pirão, né? E farinha, é. Exato. Então, o que é que fez a virada de chave dele? Foi ele ver que ele poderia comer tudo, né? Que você fazer uma alimentação estruturada não é você se privar de comer nada. Na verdade, comer tudo na quantidade certa. Sim. Então, assim, foi o que virou a chave dele. Porque antes ele fazia o quê? Toda dieta para ele era privando de comer uma costela, né? Privando ele de comer uma pizza, privando de comer vários alimentos que são calóricos, ok, né? Às vezes realmente se tira esses alimentos porque sabe da densidade de calorias, mas quando se provou ali para ele que ele não precisava se privar disso, era só comer a quantidade certa, esse cara ele conseguia comer a quantidade certa. Sensacional, E ele cara. conseguia se aguentar, vamos dizer assim, em Não relação à foi nem fome, só escolhas, foi volume, né? Os excessos, né? excessos, né? Então ele entendeu, né? Eu passei para ele um contador de calorias, ele não sabia nem que existia isso. Ele não sabia nem sobre calorias. Ele entendeu o conceito de calorias. Cara, isso aí é um ponto que me É. pega, sabia? Mas saber que muita gente não sabe, cara. É porque assim, a gente fica na bolha ali. Quem é da área, né? Quem estuda um pouquinho ali parte nutricional, quem é curioso. O cara Uhum. fica nessa bolha, que o cara entende um pouquinho de calorias, o cara entende de macronutrientes, proteínas, carboidratos, gorduras. É isso aí, quase todo mundo tem uma basezinha. Mas tem muita gente que não tem nada, nenhuma base, zero. Porque assim, o que me pega é que, por mais que eu tenha a base, eu assisti a sua aula, eu vou dar aqui um spoiler da aula, que é para deixar você na curiosidade também, viu? A gente Tá. quer que você compre o curso. Você tem uma aula que chama-se Caloria como Moeda. É. E essa foi a aula que eu assisti, eu acho que domingo, sábado. Eu tava no sábado no aeroporto. Uhum. Aí eu disse assim, vou assistir aqui mais uma aula. Caloria como moeda. Me deu um ranço. E olha que eu sou o cara conforme, eu gosto de contar a planilha, eu conto o número de janela de um prédio. Eu chego num auditório, eu contei o número de cadeiras, já vezes o número de ingresso. Eu fiquei vendo. Assim, eu sou o cara Uhum. que conta, né? Sim. Aí eu falei assim, eu vou contar caloria nunca na minha vida. Nunca isso aqui que ele tá falando. Meu amigo, Pronto, pois isso foi o que salvou esse cara. Foi contar caloria. agora eu consigo Contar contar caloria, cara. gramas, tipo assim, eu consigo pesar a Tá. comida. Pois ele tem um aplicativo que no curso lá, eu sugiro um aplicativo, um contador de calorias. Qual o nome do aplicativo? Você pode O falar? Fat Secret, tá? Eu vou baixar Não ganho agora. nada dele, não ganho nada do Fat Eu Secret. vou Mas baixar eu sugiro agora. porque é bom. Usei por muitos anos, tá? Como cliente deles, né? Então, o que acontece? O Fat Secret, você tem lá um pão francês, você tem as Tô calorias. baixando já. Você tem. Então você não assistiu o curso todo, tá? Passou Assisti, batido. Então vamos lá. assisti. Você tem queijo, mussarela. Aí você tem as calorias. É esse verdinho? Ovo, você tem as calorias. É esse aí. Então o que acontece? Esse cara baixou o aplicativo e tudo que ele vai comer, ele coloca no aplicativo. E daí chega um ponto que ele, ó, tal hora eu vou comer, às vezes até uma alimentação que não seja boa, mas, por exemplo, tem uma programação com a família
de comer um sanduíche do McDonald's com uma Coca-Cola do McDonald's, por exemplo, tá? E daí o cara tem lá um Big Mac. Então ele já, no dia, ele já começa, colocou o Big Mac no jantar já. Entendeu? Então ele tem as calorias a menos do Big Mac. Que é pra, ou seja, eu adianto o que eu ainda pretendo É uma comer, possibilidade. que é Você adiantar o pra que você ele vai já comer no calcular o dia. que é que eu posso comer antes. O excedente. Olha, É. que legal, cara. Então aí ele vai, não. O café da manhã eu vou colocar 200 calorias, no almoço eu vou colocar mais 300, no lanche mais 200, e daí eu vou ter meu Big Mac lá que vai Aham. bater as calorias. Sim, entendi. Entendeu? Ó, eu tô preso aqui no negócio que você falou no começo até agora, que eu tô querendo perguntar pra você. Eu sei que acho que eu não sou tão leigo mais nesse assunto, mas assim, não querendo entrar no assunto falar de bomba. Tô brincando. O que seria um shape com saúde? Porque você fala assim, botar o shape, Tá. mas não a qualquer custo, um shape com saúde. O que é um Sim. shape com saúde? Um shape com saúde, na verdade, vamos lá. A gente tem um shape sem. Pra saber o que é um shape com saúde, você tem que saber o que é um shape sem saúde, né? Acho que é o primeiro ponto, né? Isso Por daí. favor. Então, um shape sem saúde é o quê? É você um shape a todo custo. Você está disposto a tudo pelo shape. Então, é um shape que você vai usar muito esteroide anabolizante. Né? Você, às vezes, vai lá na academia, aí chega lá para o vendedor de anabolizante e daí pega 4, 5 substâncias diferentes, né? Já começa a usar tudo junto. E pega um protocolo de ciclo de anabolizante na internet lá, aí copia de algum profissional, por exemplo, entendeu? E, cara, aí toma remédio para inibir apetite, né? Às vezes um remédio inadequado. Existem até pacientes que eu atendi que estavam tomando medicações proscritas já, que são medicações que nem pode mais usar, e ele estava tomando do mercado negro. Né? O cara tava tomando anfetamina para emagrecer, tá? Então, Caraca. Então o cara tomando anfetamina, misturando com esteroide, né? Então, cara, o cara vai emagrecer, você não vai comer, você vai Eu acho que ele emagrecer. vai ter um infarto. Tá, isso aí pode Eu acontecer. tô aqui, agora o Pode Leigo acontecer. falou, eu Então, tô imaginando aqui ele tendo um infarto. exato. Só que esse cenário aqui, eu tô te falando que tem muita gente, cara, que tá nesse cenário. É o cenário da pessoa que às vezes tentou até colocar o shape, mas se foi em onda de internet. E daí a pessoa vai entrar num site que é totalmente mal intencionado, e daí vai seguir protocolos errados e, enfim. Ora, a internet, eu tava saindo da academia antes de ontem, é sério, era tipo 10 da noite. E tava tendo uma campanha de vacinação lá no estacionamento. Sim. Eu fui chegando perto do carro, tem uns caras acabam assim com a porta aberta, eles por trás da porta Sim. aberta, É. fazendo vacina. Pronto, cara, eu tava Interessante, vendo. né? Ah, eu vi ontem. Pronto. Eu vi ontem, pra você ter ideia. Pra você ter ideia, eu vi ontem um videozinho do Léo Stronda. Apareceu pra mim. Aí eu tava num momento de descontração, cara, eu vou ver esse vídeo aqui. Aí simplesmente ele dizendo que ele treinava numa academia raiz de bairro, e nessa academia, quem tomasse um esteroide usando uma seringa de 10 ml de uma vez só no músculo, não pagava a mensalidade da academia. Diga aí. Tipo, você, você tá lá na academia e tem uma arruma de marmanjo no banheiro, os caras tudo cheio de esteroide, né? A maioria grande, todo mundo gritando, vai, 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 vai. Entendeu? Um negócio bem gutural mesmo, parece um negócio tribal, né? E daí não sei nem, enfim, o pessoal fala de vômitos, né, nesses locais, porque treina muito pesado, né, e também tem esteroide oral que atrapalha o estômago. Enfim, cara, é uma situação meio pesada Eu demais, acho que eu né? sei qual é a resposta, mas eu vou perguntar agora pro médico. Hum. É possível você injetar 10 ml de alguma coisa em algum músculo, o músculo aguenta? Pronto, então foi exatamente isso que eu pensei. Mesma coisa que eu pensei. Então, Viabilidade do ser tá, humano. na literatura até 5 ml. Na literatura, tá? Mas na literatura também só pode sair um cálculo renal de 1 centímetro, até 1 centímetro, geralmente até 0,7. Só que aí eu tive um paciente já que expeliu um cálculo renal, aí levou lá no consultório e colocou em cima da mesa. Ele era tão grande que eu fui medir. Aí deu 1 centímetro, 1,4 centímetros. Pô, tá fora da Então existe. realidade. Mas então existe a média, que é É. a curva, e Aí, existe o fora da pronto. curva, Aí, né? para responder essa pergunta,
foi justamente eu continuando assistindo o vídeo lá do Léo Stronda, né? Então, eu continuei assistindo o vídeo, e daí ele cita o nome de um cara lá, que eu não lembro o nome do cara, mas ele disse, ó, só teve um cara que conseguia, era fulano aqui. Aí eu fui ver os comentários, né? Cara, eu acho que eu assisto um vídeo pra ver os comentários. Mas daí, quando eu desci nos comentários, aí tinha lá, esse cara aí já deve estar no caixão. Aí tinha o comentário do comentário, né? Aí o comentário do comentário. Ah, ele é daqui, tá vivinho, não sei o que, sabe de nada. Esse cara aqui tá muito bem, tá. É isso. Agora sim, Mas. eu lembro que eu já assisti algumas cirurgias de lipoaspiração, que faz Tá. transplante de gordura, e de fato ele tira a gordura de uma área e transplanta no glúteo, por exemplo. Sim, E eu já vi 500 ml. tá. Não, nossa. 500 Não, ml mas não é cada dentro do lado. músculo, entendeu? É, ali no músculo. Não, mas não é tipo, dentro o líquido ali dentro do músculo. Porque pode necrosar. O problema é que pode necrosar, entendeu? Não, O que acontece? Você verdade. pode comprimir vasos. São 500 Não ml é dentro. distribuído. Isso, exato. Tipo, são Então, vetores, né? qual o problema você colocar muitos ml numa seringa? Isso aí não é de esteroide, não, tá? Isso daí é você Qualquer tomar uma coisa. injeção no pronto-socorro, né? Você tá, vou tomar um Voltaren ali porque eu tô com dor nas costas. Aí você tomou um Voltaren no pronto-socorro, tá? Uma injeção de qualquer coisa, no músculo. Então, até uma vitamina vai tomar. O que acontece? Se for uma quantidade muito grande de líquido, ela comprime os locais que estão ao redor do líquido, entendeu? O líquido entra lá e faz um bolsão lá na hora. E essa compressão, se for muito grande, pode os vasos colabarem e você fazer uma zona que não é irrigada. E essa não irrigação leva a necrose, entendeu? A região fica sem oxigênio, fica sem nutriente e daí ela morre, entendeu? Daí você pode ter Gente uma do parte de céu. morte na sua musculatura e daí se morreu, simplesmente o nome já diz, né? Morreu, não volta mais. Então, isso daí não voltar mais pode infeccionar, pode virar um abscesso. Aí você gera um problema ali que você pode ter que internar, A né? Você pessoa que pode. fez negócio pra ter estética vai ficar com um negócio horrível ali. Isso. Aí você pode se prejudicar muito. Entendeu? Então, Caraca. assim, o pessoal fala brincando, né? Essa história acaba no banheiro, todo mundo gritando. Não é uma coisa, parece uma brincadeira, mas, cara, é coisa séria. Coisa séria. O cara pode se prejudicar muito. Sai muito caro E sai muito caro. pra o ser Aí humano. você vê, às vezes, um adolescente vendo uma história dessa, né? Tipo, eu sou um cara instruído, pô, isso aí é um absurdo. Mas você vê um adolescente vendo isso daí, o cara acha engraçado e quer fazer com os amiguinhos. E aí? Né? Qual é o benefício aí que você está gerando para a sociedade? Nenhum. Às vezes você está instigando uma coisa que É, tem certos conteúdos que que não sei. desconstrói, né? Uma Então, série de... enfim, Interessante. reflexão, é um momento Momento reflexão. reflexão. É, Eu vou fazer uma pergunta reflexiva aqui. diga aí. Por que que você faz o que você faz? Tá, O que que te move a estar aqui hoje falando sobre shape? perfeito. Então, eu acho que minha principal motivação vem da minha vida, né? De como foi minha vida. Então, acho que isso daí, acho que muita gente se conecta com isso, né? De que às vezes o que você faz na sua vida mais tarde é consequência daquilo que você vinha fazendo, ou do que você passou, né? Ou do que, enfim, do que você sofreu, né? Vamos dizer assim. Então, a minha vida, muito novo, eu fiquei obeso, né? Fiquei bem acima do peso mesmo. E daí eu fui meio que pouco discriminado por isso, né? Eu não levava, não dava tanta bola, né? Mas você realmente não era tratado da mesma forma, dava pra ver que não era tratado da mesma forma, né? Isso aí me incomodou e daí consegui mudar de vida, né? Lá para os meus 18 anos, por aí, eu consegui realmente mudar a situação de ser obeso desde os 11 anos e daí ter esse tempo todo obeso e aprendendo ao longo do tempo. Eu queria entender mais como era isso. Tá. As pessoas não te valorizavam, não te Não, cara, ouviam. vamos lá. Você tem um cara que tá muito obeso, né? E daí você tá numa roda de conversa de adolescentes. Tem um agravante, né? A gente tem um agravante aí. Adolescentes. Que é assim, você tá numa roda de conversa de adultos, tem um cara muito obeso, às vezes o cara ainda é discriminado, mesmo sendo todos adultos, né? Às vezes por subconsciente das pessoas. Mas no adolescente, às vezes é algo que o adolescente ele faz até quase questão de discriminar.
né? Então não tem esse senso de respeito, né? Como É os tipo adultos. bullying, você fala? Então assim, é no sentido de quê? Cara, você tá quatro pessoas conversando e E daí, tem um gordinho ali. Aí tem o o gordinho, ele gordinho é o aí, gordinho e pronto. cara, o gordinho ele não leva credibilidade, entendeu? Não tem credibilidade. Então, aquele negócio, se você fala alguma coisa, tipo, as pessoas nem olham pra você falando, entendeu? É tipo, parece que você não tá lá, você não existe. Então, acho que eu já, né, passei umas situações assim, e daí depois, né, de ficar melhor fisicamente, né, de me sentir mais confiante, acho que tem muita relação com confiança também, tá? Então, eu sinto que hoje, né, às vezes em um ambiente ali eu começo a falar alguma coisa, rapidamente eu tomo a atenção do ambiente, né? Então, E é eu posso ir diferente. mais fundo, Sim. você não precisa nem falar. É, Hoje você se impõe quando você entra. Todo mundo fica assim. a postura, né, vem a É, presença, todo né, mundo local, olha, tem diz assim, muita ó, esse coisa. bichão aí, é o bichão do shape. Tem muita coisa. Assim, muita coisa, eu não tô falando nem de mim, né? Mas eu acho que todo mundo se viu numa situação assim, ou enxergou, né? Por exemplo, o cara tem lá o The Rock, né? Do cinema lá, o Dwayne Johnson, né? Acho que o nome dele é esse. Então, pô, o cara é um dos caras mais fodões, vamos dizer assim, do cinema, né? E daí, o cara é gigante, The Rock é The né? Rock, né? The Rock é. Então, o cara chega lá no filme e tudo, ele toma atenção. Ele entra calado, todo mundo já Tá aí, então, olha que é assim, esse bicho aí. é o bicho. Quem É, é ele? é isso, né? Todo mundo Então, passou por uma situação, talvez não de bullying, mas todo mundo passou por uma situação de estar num ambiente e chegar e entrar alguém magnético, assim, uma pessoa que chama atenção, uma pessoa sim. grande, que ela entra Às e ela é vezes não magnética. tem nem a ver com tamanho, às vezes cara, é Era postura, isso que eu ia né? dizer, às vezes é uma mulher, ela É, entra ali com o braço todo definido aqui, assim, é magrinha, mas uma postura, né? Realmente é um conjunto, assim, é um conjunto. Eu acho que o shape, né, ele tem tudo a ver com isso. Que o shape, ele, cara, você precisa de uma mentalidade muito forte para você colocar o shape. Não é todo mundo que vai colocar o shape, né? Então você precisa de constância, você precisa de disciplina, né? Você precisa se regrar em muita coisa. Então, você fazendo isso, automaticamente seu cérebro ele aprende sobre muita coisa, né, relacionada a isso em outros pontos da vida. Então daí você vai melhorando a vida, né, como um todo. teve uma coisa que me chamou a atenção, que eu acho que o que você tem de mais forte hoje, que apesar de estar, assim, muito embrionário, mas eu já percebo que está crescendo, e a gente teve um glimpse, né, um relance do que seria isso. Eu fiquei assim, puta que pariu, é isso. Foi o seu encontro virtual com a comunidade do InShape. Seu primeiro encontro que eu Sim. participei, né? Tive o prazer de participar. Que eu teve uma hora que eu interrompi, né? Que eu levantei a mão e falei assim, moça, peraí, mas por quê? O que é que te move? Aí você foi lá, deu uma resposta e tal, bem científica, né? Falou do McClellan, né? Acho que é esse cara, né? Sim, David Sobre McClellan, motivações e tal. motivação. Aí, perdão. Aí Kátia falou, né? A sua esposa tava lá, ela tava virtualmente, ela não tava presencialmente ali, ela tava na esteira fazendo um cardio e tal. Sim, sim. Aí ela falou assim, ó, eu vou falar aqui um negócio aqui. Tinha uma outra participante que também era mãe, aí ela falou assim, eu sou mãe e o que me motiva hoje a estar aqui na academia e fazer cardio e querer ter um fôlego melhor e ser forte, ter tônus e tal, é poder acompanhar o crescimento do meu filho e ter energia para isso, ter força, ter vitalidade e tal. Sim. Pra mim foi isso. Isso foi uma fala muito marcante dela, assim. Eu falei assim, caraca, é isso. Querer aproveitar os momentos perto de quem você ama é uma motivação, É uma assim, motivação muito pra forte, mim é uma motivação forte, pra muito mim. forte. Assim, foi uma coisa que me tocou ali na hora. Porque você veio falar, o achievement. Eu falei assim, tá, mas pra gente, to achieve what? Assim, um achievement de quê, Tem né? De frases estar perto com o filho, né? tem frases muito interessantes, né, que a gente em pouco tempo a gente consegue meio que traduzir isso daí, Aí né? teve um meme que você até falou, que eu não lembro Sim. bem direito agora, que você disse que sempre aparecia. Sim, tem esse do Natal, né? Que sempre aparece. E eu acho que quase todo mundo já viu esse daí. Quem não viu, né, eu acho que se você falar hoje no perto do celular, ele vai escutar e ele vai mandar para você, né? Com a quantidade de inteligência artificial que a gente tem hoje. Mas enfim. O como é que é esse meme aí do Instagram, né? Do Instagram, da rede social. É um velhinho, que daí esse velhinho
ele tá pegando um peso e tá fazendo alguns movimentos. Por exemplo, pega um peso e levanta até aqui em cima. Pega um peso e agacha, né? Pega um peso lá do chão e levanta lá em cima. E daí aparece esse velhinho em vários cenários fazendo esse exercício, né? Em casa mesmo, ele fazendo. E daí, outra hora aparece o quê? O Natal. Chegou o Natal. E o que acontece no Natal? Cara, tem muitas famílias que só se veem no Natal. É o ano todinho, você fica longe e só no Natal que você encontra. E os mais velhos, eles passam muito por isso, né? Os mais velhos é aquela idade que você tem muito tempo, pouca energia. Geralmente é considerado assim, né? E daí pouco tempo com a família também. E daí, o velhinho, quando chegou o neto dele, ele fez o mesmo movimento. Ele pegou o netinho lá embaixo, o mesmo movimento que ele fazia na academia, levantou e foi até aqui em cima, que era o mesmo movimento que ele fazia com o peso da academia. Agacha, pega o peso, Ele leva. agacha, pega o peso e levanta. Então, Olha ele só. treinou o ano inteiro para pegar o netinho dele no Natal, levantar e dar essa alegria pro neto. E o neto morrendo de rir, né? Realmente gostando de ver o avô, E o uma avô com alegria maior pra saúde. ele, né? É, então assim, é realmente é, é emocionante, né? Você ter realmente o exercício, né? Conseguir se traduzir em algo de benefício, né? Para você. Então a gente sabe já da parte mental, né? Que você melhora a sua mentalidade. A gente sabe do benefício, né? De proteção contra diabetes, contra hipertensão, contra doença crônica, né? As Benefício doenças para sono, cardiovasculares, né? cardiovasculares, né? E fora todos esses benefícios, ainda tem mais benefícios, cara. Então você tem o benefício da mobilidade, né? O benefício do vigor, o benefício do... Eu acho Enfim. assim que talvez a gente merecesse passar por uma humilhação assim bem grande pra gente ser fazer criar vergonha na cara, Matheus, principalmente, tem que botar o shape. É a deixa Eu estou pra no meu processo, viu? Graças é a a Deus, deixa música pra já foram Matheus 16. perdeu 16 quilos aí é a já. deixa pra gente dar a pausa que o Matheus pediu. O Matheus pediu uma pausa na hora que ele levantou. Já deu aí? Não, tava só analisando o tempo, que passou Que era- 30 minutos já. Ah, é? Pra mim era 3 que faltava pra dar o clique. Não. Ah, então foi mal aí. Ele saiu passando Sim. assim, 3. Saiu pra lá. Eu digo, Ah. tem 3 minutos, eu vou deixar a bolsa ter terminado e Tá. responder. Então, beleza. Tranquilo. Então, pra você ficar mentalizando o tempo que já Tá. passou. Não, mas assim, brincadeiras à parte, assim, o que foi isso? O Monsanto era um gordinho, que aí sofreu ali uma humilhação escanteada, aí disse assim, vou botar shape pra me vingar. Pum, shape. E porque se ele era gordo, como é que dá? Porque o shape. Exatamente. Então você que é gordinho, que sofreu uma humilhação, É isso. isso pode ser o lado bom da sua vida, pra você agora procurar a tua música e botar o shape. Talvez essa seja a única frase que eu corto desse podcast. O resto é sem cortes. Talvez. Eu não tenho medo Talvez de... sim. Tu tem medo de cancelamento? Tem, né? Cara, assim, você tem medo de cancelamento? Isso é uma pergunta, eu pergunto pra você agora. Você tem medo de cancelamento? Cada vez menos. Mas assim, você tem pouco medo por quê? Pouco. Porque você acha que não vai acontecer. Não, muito. Eu tenho muito. É o Entendi. contrário, eu tô reduzindo meu medo do cancelamento. Mas você ainda tem. Tem. Pronto, é isso. Eu acho que é uma transição. Eu tô em fase de transição. É isso. Aquele negócio, você tem medo de ser atropelado na rua? Pô, Pouco, mas tem, né? Ou seja, você olha pro lado pra não ser atropelado. é isso. Pronto, você deu a resposta agora, tá? É isso. A gente tem Você olha pro lado pra não ser pouco, atropelado. a gente olha pro lado. Exatamente. Aí você tá me confrontando agora, hein? Olha só. É. Você viu que Thaís Carla, aquela influência que, Ah, eu vi isso daí, eu vi. que faz apologia, né? Que diz que romantiza Fazia, né? Fazia. romantiza. A gente já Obesidade. pode mudar o nome já. Ela fez uma bariátrica? Ou seja, fazia, né? Foi, ela fez uma bariátrica. Fazia. É. Lutou contra a própria causa. É. E Ai, agora, bicho? É isso. É aquela pessoa, né? Que, cara, a pessoa defendeu muito tempo uma coisa, mas daí ela aprendeu que não era isso. E tá tudo bem. Assim, de verdade, eu não sou médico, certo? Mas se eu fosse médico, eu ficaria feliz. Não, eu fico, cara, feliz da vida. É o que eu falei. Pronto, eu acabei de falar pra você, que eu acho, não sei se. Cara, você defendeu uma coisa a sua vida inteira.
Isso daí não estava correto. E daí você... não que não estava correto. É no E aí você sentido... aprende. Você aprende, entendeu? Aquela pessoa, cara, é cabeça dura. E você tentando dizer, cara, o caminho não é esse, é aqui. O Eu caminho não não é vou nem aqui. dizer assim O correto, caminho porque é aqui. correto a gente teria muita coisa pra certo e Isso, errado. certo Eu vou e dizer errado. assim, não era saudável É, pra você. isso, perfeito. Não era saudável. Então você, cara, não é por aí, não é por aí. Vá por aqui, vá por aqui, vá por aqui. Daí depois, vamos supor, de 20 anos, a pessoa aprendeu e foi lá no caminho que você falou pra ir. O caminho saudável. Foi Pra lá. ela. Ótimo. Escutou. Depois de 20 anos. Demorou 20 anos, mas escutou. Mas ela tá viva. Então, enquanto escutou. a vida há tempo, né? É isso. Ei, já pensou? A gente falando de Thaís Carla aqui, fazendo bariátrica. Meu Deus do céu. Então você, enfim. Então você pode ser uma pessoa indisciplinada. Aí você foi indisciplinado por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Mas aí você aprendeu a ter disciplina. Cara, uma vitória. Uma vitória na vida. Tá? E às vezes essa é a virada de chave. Então, por isso que muita gente só tem sucesso, né, seja em qualquer ponto da vida, né, às vezes em, por exemplo, empreendimento. O cara, eu vejo muito isso aí na rede social, né? 25 anos, empreendeu milionário, 25 anos. Aí fulano não foi com 25, foi com 35. Aí ciclano aqui foi com Ciclano. 50. Foi com 50 anos que ele ficou bem, né, de vida. E teve o outro cara lá que foi com 70, 80 anos, entendeu? E tá tudo bem, porque cada um tem o seu tempo, sua linha do tempo. Então, para cada um chegar no ponto de sucesso, o que é que teve? Invariavelmente, todos tiveram isso. Aprendizado. Foi um aprendizado que a pessoa teve que virou a chave. Que a pessoa não... Era informação que a pessoa não tinha. Então, quando você muda seu conhecimento, quando você muda de sua mentalidade, virou uma chave que pode ser essa chave que virou, que faça toda a diferença na sua vida. Então, isso, né, de você colocar o shape, né, de saúde, o pessoal acha até que é uma coisa que é supérflua. Cara, é a base. É a base da nossa vida. Eu falo com toda convicção. É a base, dormir bem, comer bem, treinar, ter seu rotina de treino. Cara, isso é a base da vida. Eu atendi uma mulher hoje, cara. 55 anos. Cara, a mulher, ela tinha 100 quilos e ela tinha 52 quilos de gordura no corpo. 100 quilos, 52 quilos de gordura no corpo. Eu nunca vi isso. E daí, essa mulher, senhorinha, foi lá, né? É 52% de gordura corporal. 52%. Não, 52 quilos, é 52%. Ela não tinha Perfeito. 100 quilos? Sim, exato, 52%. Né? Eu nunca vi isso. Cara, o que acontece? Essa mulher chegou lá. Você tem alguma doença? Tenho pressão alta. Tenho diabetes, não tem, tá? Só tenho pressão alta, tenho ansiedade, né? E depressão interrogada. Então ela disse que foi um psiquiatra e estava realmente com uma suspeita de depressão. Sono. Tá. O que acontece? O que acontece aqui? Daí ela chegou pra mim e falou, ó, eu sinto minha cabeça oca. Desse jeito. Tá? Então, eu sinto minha cabeça oca. Ela sente que não tá bem. Tá? E daí, quando eu vou pra parte do sono, o sono tá ruim. O sono da mulher durante anos e anos e anos e anos, e anos um sono ruim. Tá? Então, a mulher, primeiro que tava errando no tempo de sono. O tempo de sono tava completamente errado, tá? Por quê? Essa questão do tempo de sono, né? Às vezes você vai na internet e fala, qual é o mínimo de sono aqui que dá pra dormir pra regenerar? Aí você às vezes vê 6 horas. Tá errado. Não são 6 horas. Então, o mínimo aí é o quê? Em torno de 8 horas mesmo, é o mínimo. 7 horas e meia dá pra você considerar. Tá certo? Mas abaixo disso, geralmente é danoso. Mas tem pessoas que... Não dá pra generalizar, tá? Porque tem pessoas que abaixo disso vão ficar bem? Tem. Então, são os pequenos dormidores. São pessoas que ciclam o sono mais rápido, tá? Porque a gente tem vários ciclos de sono. Sono N1, N2, N3, sono REM. A gente faz várias ciclagens de sono à noite, tá? Para dar o tempo de sono para o seu reparo. Então, o sono ele repara o organismo. E o que acontece? Essa mulher estava com pelo menos um ciclo de sono a menos por dia. Pelo menos um. Há anos. Há anos. Exato. Há anos. E daí, um sono ruim, você tem o quê? Fadiga. Você tem energia, cara, você não dormiu bem. Você fica com energia? Não. Dia? Você não fica. Eu acordo péssimo. Péssimo.
Você consegue reter bem o conteúdo do dia? Não consegue. Entendeu? Você consegue se alimentar bem? Já é comprovado já. Se você dormiu mal, compulsão alimentar vai lá para cima. Então, o risco de você ficar obeso, o risco de você errar na alimentação é maior, tá? Então, cara, a gente tá vendo um ponto aqui do dia, um ponto só, que é o sono, tá? E o sono já tá errado, ou seja, já tinha um pilar que estava errado, né? Então, isso só falei disso aí só para traduzir o sono, mas se eu for puxar o resto também tava tudo bagunçado, tá? Não, Mas mas eu quero só, assim, se você tá, puder revelar, né? posso sim. Eu não tô falando nomes, né? A Tranquilo. gente tá querendo saber do resultado. Tá. Moral da Então, história. tá, perfeito. O que acontece? Fala um pouco mais sobre sono, porque, cara, sono é uma coisa que gosto de me aprofundar Foi a muito primeira coisa que me veio na cabeça. Como sobre é que é o sono. sono dessa mulher? Perfeito. O Porque sono você dessa falou que ela não mulher, tinha diabetes, né? tá, ela vai dormir de 11 horas, tá? E ela acorda de 5h30. São 6 horas e meia de sono. Por anos. Tem muita gente aqui que vai olhar, vai escutar esse podcast Eu. e vai dizer: é normal, isso aí é a minha vida. Eu. A minha vida é assim. Entendeu? E daí tá errado. Tem gente que, cara, são 5 Por isso que você horas. não sabe que tem um monte de problema de saúde e não sabe de onde vem. Exato. Então tem é de uma base, né? Agora essa mulher tem um agravante, tá? O que acontece? Para você, por exemplo, você tá dentro do peso normal, você não tem muita gordura. Você tem essa quantidade de sono já é ruim para você, tá? Sim. Já é ruim. Essa mulher, ela tem 52 quilos de gordura no corpo, tá? É Deve diferente ser para ela, é péssimo pra ela. diferente, tá? É O que diferente. acontece? Quando a gente chega no sono REM, é um estágio que o nosso corpo relaxa totalmente. O tônus muscular, ele some, tá? Nesse estágio, o que é que acontece? Você, por exemplo, você está com muita gordura na Você parte ouviu o Fogos abdominal. aí, ó. Chegou droga. Muita gordura na parte abdominal. E daí, essa gordura, ela acaba que comprime mais o abdômen, tá? Essa compressão vai levar ao quê? Uma menor oxigenação do sangue. Então, você tem mais gordura, você tem mais gordura visceral, você ter, enfim, mais gordura na Assim, parte você tem aquela abdominal. gordura aqui, o seu diafragma ele não vai tão descer tanto. Ou Assim, é seja, uma você coisa vai mecânica, começar... cara. É uma coisa Você não vai mecânica, é óbvio. encher. É quase óbvio que vai fazer pressão Não ali e cabe. vai ficar difícil de respirar, Não cabe tá? ar, né? Então, o que acontece? A pessoa dorme e ronca. Então, você dorme e ronca, você tem uma oxigenação reduzida do sangue. Então, quase todo mundo aqui ficou acima do peso, pode fazer o exame lá da polissonografia. Vai dar apneia de sono, tá? Qual é o tratamento da apneia de sono? Você tem que usar um CPAP, que é uma máscara de oxigênio. É quase dormir com um balão de oxigênio. Quase isso, Com tá? suporte de oxigênio Com pra suporte de sempre. oxigênio, tá? Como é que você resolve? Emagrecendo. Tem outras causas, tá? Tem outras causas, que é você tem um desvio de septo muito forte, né? Alguma obstrução por dentro, tá? Mas geralmente, mas a cara, gente tá indo eu pra tô um falando, mérito que não tem a ver com obesidade, né? eu tô falando de 90% dos casos aqui é obesidade, É tá? obesidade. 90%. E resolve emagrecendo. Ponto. Ponto. Ei, se você fosse fazer uma lista da quantidade de doença que você resolve emagrecendo, Cara, são mais 70. Essa lista eu já você tenho, já tá? fez. Já. É isso. Eu já Isso fiz. é isso. Então, assim, isso só de doença, fora as doenças mentais, né? Só, fora a mudança de vida que você pode gerar pra pessoa, entendeu? Então, cara, enfim, você se Só cuidar, assim pra eu entender. tá. Essa paciente que você tá contando a história dela, ela foi à consulta de primeira vez hoje? Foi a primeira vez hoje. Ah, entendi. Hoje. Entendi. Primeira vez, não foi retorno, foi a primeira vez, tá? Ou seja, entendi. É. A gente ainda não vai ter hoje o Não, resultado, não o tem. resultado Não do... tem, tá? Entendi, Porque, entendi. enfim, alimentação cheia de farináceos, né? Entendi. Pouca Você tá proteína. conversando com ela, né? Você tá Comecei conversando. hoje, né? Foi Começou hoje, hoje. de fato, Foi entendi. hoje, exato. Ah, entendi. Então vamos Foi hoje. aguardar a cena dos próximos capítulos. Exato. Vamos Enfim. aguardar. Paciente, vou chamar Mas de eu, Maria. mas eu Paciente Maria. sempre falo, tem uma coisa que eu sempre falo. Você só consegue ajudar quem quer ser ajudado. Sempre falo isso. Por que você está dizendo isso em relação a esse caso específico? Porque ela só vai ter resultado se ela quiser, de fato, continuar. Entendeu? Ela tem qual idade, Musa? Tem 50, se não me engano, 55 anos. É jovem, muito jovem. Ela tem Cara, vida mas pela é frente. uma Se ela- senhorinha, assim. É uma senhorinha. Acabada. É uma senhorinha. Um carinha de 80. Senhorinha. Se ela se cuidar, ela consegue ter energia vital e não ser senhorinha, né? Mas aí vai ser um processo, né? Tem que ser
aqui na cabeça, né? Tem que virar uma chave gigantesca, né? Cara, tem que querer, né? O primeiro passo ela já deu, que é buscar ajuda. Buscar ajuda, é isso, né? Entreguei, cara, sempre uma hora acima, minha consulta, né? Então, diversos pontos ali que eu olho do dia a dia mesmo da pessoa e eu tento já, à medida que eu vou consultando, eu vou negociando já com a pessoa. Se, por exemplo, o sono, eu já consultei, quando eu vi que estava ruim, eu já negociei com ela. O sono da noite, dá pra gente mexer a hora que você dorme? Não, porque ela chega tarde do trabalho. Então não dava. À noite não dava pra mexer. Mas o horário que ela acorda, a gente conseguia mexer. Ela conseguia levantar 30, 40 minutos mais tarde, sem nenhuma repercussão. Entendeu? Então mudar o sono de 6 horas e meia para 7 horas e 10, tá? 7 horas e 20, Qual é o impacto disso? é impacto positivo, tá? Impacto positivo. Menor compulsão alimentar, tá? Mais tempo de recuperação para tudo, né? Para musculatura, para cabeça, para tudo. Melhor memória, mais disposição, tá certo? Então, essa pouca quantidade de sono a mais vai ter um impacto positivo. Ah, eu consigo colocar mais sono ainda, 1 hora. Mais impacto positivo. E, cara, essa parte do sono é tão legal que eu acompanho uma pesquisadora, ela é uma pesquisadora canadense, tá no Canadá hoje, Dr. Amy Bender. Então, Dr. Amy Bender, se colocar lá no... É, no YouTube e no Instagram. Cara, eu acompanho ela tem livros, tá? Ela tem, enfim, tem bastante conteúdo sobre a parte de sono. Ela é uma cientista do sono. Ela tem PhD, cara, em pesquisa de sono por eletroencefalograma. E daí ela hoje direciona o trabalho dela todo para atletas. Amy Bender. AMY e Bender. Tem que colocar o DR antes, tá? Porque Sleep for existem Sport. muitas Amy Benders. Sleep for Sport. Sleep for Sport. Então, você tem que dormir né? para você melhorar sua capacidade de estar no esporte, tá? Então, eu Essa daqui? Essa daí. Então, vamos lá. Eu vou falar sobre várias coisas agora, tá? Pô, acho que eu vou tomar conta aqui do seu podcast agora. Meu amigo, a entrevista é sua. Eu vou tomar conta aqui, tá? Então, cara, eu vou Posso virar... pedir uma coisa? Diga aí. Vamos falar, vamos comigo de conta e vamos botar o shape. Tá. Cara, eu vou trazer alguns conceitos aqui que vão mudar a sua visão sobre vários pontos da vida, assim. Vai Eu digo mudar. duvido. Vai Eu mudar. duvido. Pronto. Então vamos lá. Então, a gente tá falando do sono, né? Da importância do sono, né? Da questão de você ter 7 horas e meia para cima de sono, questão da ciclagem do sono. E daí a Dr. Amy Bender, né? Ela trouxe tudo isso de informação, por isso que eu tô falando, tá? Essa informação. E daí ela trouxe também informação de que se você dormir mais, tá? Se você dormir mais, por exemplo, um cochilo da tarde, depois do almoço aqui, tirar um cochilo, faz mal? Só faz mal se ele interferir no seu sono da noite, tá? Não interferiu, tranquilo. Você pode ter seu cochilo da tarde. Mas ele vai Entendeu? somar? Tipo, se eu dormir 7 horas da noite e 1 hora de tarde, Se soma? você ciclar o sono todo, ele soma. O que é ciclar o sono? Ciclar o sono é você ter todos os estágios. Todos os estágios, até o REM. N1, N2, N3, sono REM. O REM é o que Ciclou. sonha. Cara, todos você sonha. Ah, é? É. Como é que a gente sabe que chegou O no REM qual é a diferenciação? O nome é Rapid Eye Movement, REM, tá? O REM se traduz nisso, que significa o quê? Movimentos oculares rápidos. Então você sonha, quando você chega no sono REM, seu olho abre e você fica mexendo o olho assim. Dormindo. Né? Parece sem terror, né? E Mas a é gente, isso. E a gente passa por isso todas as noites, quando a noites. gente cicla Todas o as sono. noites. Sim, todas as noites. A gente abre e fica lá. Todo mundo. Todo mundo. Então, o que acontece? Esse sono... Peraí, calma aí. Tá. Quanto tempo dura o ciclo REM? Perfeito. Então, a gente tem uma média de tempo para pessoas sem ser idosos. Sem ser idosos, tá? Uma média de 20 a 25% do tempo da noite. Até 60? 60, tá? Depois, quando você fica idoso, diminui a quantidade de sono REM. Que é quanto? Aí fica 5, 10%, tá? 5 o quê? 5 a 10% da noite. Do sono da noite. Ah, não é 5 minutos. Não, 5 a 10% do sono da noite. A gente tem em torno de 6 ciclos de sono aí por noite. Então, se eu dormir 360 minutos, que vai ser 6 horas, eu vou ter 36 minutos.
de sono Isso, REM. seria... Até 10%. Isso aí, 10% é um idoso, Entre né? Um 18, idoso. de 5 a 10 é o 20 a idoso, 25 seria um de 20 a adulto. 25% um adulto. É, isso. É muito. É, Eu achei tá. que fosse menos, moça. Não. Tá? Então, o que acontece? Pra gente não ficar fosforilando aqui no sono muito tempo, né? Então, a gente tem a parte do sono, que é fundamental para quê? Para sua reparação, tá? Recuperação. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que organizar. Porque, cara, se você não reparar seus tecidos, se você não reparar sua cabeça, né? Seus pensamentos, né? Se você não resetar isso daí de um dia para o outro, você vai começar o dia já meio mal. Não vai estar 100%. Sim. Então, o que acontece? Tava estudando também, né? Isso aí foi sobre sono, né? Tava estudando também sobre o treino para ganho de força, né? E tava estudando treino para ganho de força e também somado a isso estava estudando sobre treino full body, tá? Que é o treino de corpo inteiro. E teve um conceito que o cara trouxe lá, e cara, eu achei muito Hum. foda esse conceito, que eu consegui linkar com essa parte do sono, tá? Que qual foi o conceito? O conceito da fadiga central. Então você tem a fadiga central e você tem essa fadiga periférica. E o que é fadiga central? Então o que acontece? Essa fadiga, vamos lá. Você quando vai fazer um agachamento, por exemplo, você vai começar o treino por agachamento. Se você começar o treino pelo agachamento, você tem mais, você consegue colocar mais força ali, você consegue colocar mais peso, tá? Você consegue render melhor. Porque é o primeiro até aí exercício pra do mim é treino. lógico, você rende mais Porque no primeiro você é o primeiro exercício do treino, tá? Então vamos supor, você tá com treino full body, que você não estimulou quadríceps nem nada. Daí você começou com agachamento, você rende mais. Se você, mesmo não tendo feito nada para quadríceps, tá? Deixar esse agachamento pro final do treino, tá? Mesmo você começou o treino com bíceps, tríceps, aí fez dorsal, tá? Você fez peito, Não você mexeu fez no ombro, quadríceps. não mexendo no quadríceps. Se ele ficar no final, você tende a pegar menos carga, tá? Você tende a render menos, Isso não é lógico? fazer uma repetição a menos. Cara, Pra mim é meio que lógico. tá. Tipo, se eu quero pegar mais peso hoje em agachamento, eu boto ele primeiro, porque eu sei que no final eu vou estar cansado. Isso, então, por conta da fadiga central. Então, no caso, isso que me faz ficar cansado, mesmo A que eu não fadiga tenha, central. mesmo que eu não tenha estressado o músculo, Isso, não foi a fadiga muscular foi a local. fadiga central. Foi a central, não foi a local. Pra mim, eu já achava meio É. lógico. E o que Pode acontece? ser ponto cego pra alguém, Aí pra eu mim vou, não era. pronto, aí eu vou falar agora o pulo do gato, né? O que é que eu consegui linkar? Aí? O sono com a fadiga, né? Então, você concorda que para você render o máximo na academia, pegar o máximo de peso ali que você consegue, fazer o máximo de repetições, você tem que começar o treino com menos fadiga central. Faz sentido. Faz sentido. O sono, se você dormir pouco, você já acorda com fadiga. Sim. Então, essa fadiga Entendeu? central que recupera é o sono. Então o que acontece? Você começa um treino, vamos supor, Não é um copo de café. você tem um copo aqui, tá? Você começa o treino, vamos supor, sua fadiga tem esse nível aqui de fadiga. Daí você começa o seu treino, cara, você já tá com a fadiga pela metade. Você vai render? Você não vai render. Igual você começar o treino sem fadiga nenhuma. Você pode estressar ao máximo ali, que você tá 100% carregado. Entendeu? Para render. Entendi. Então, o que acontece? Essa fadiga central, o que é que piora essa fadiga central? Primeiro, um sono ruim, aí você já sobe aqui, né? Ah, dormi 5 horas, aí tá bem maior, tá? Somado a isso, você... Cara, tô estressado do trabalho aqui, que eu tô com um problema aqui, do trabalho pesado, tá torrando minha paciência. Sobe mais ainda, entendeu? Tô com problema de casa familiar. Então, todos os problemas que você tem, cara, eles vão somando a fadiga central. E daí você chega no treino sem... Você não tem nível de reparo, de estresse de margem de estresse, cara. É tipo isso. Você chega... Cara, o treino é um estresse pro seu corpo. E daí você chega no treino e você não consegue colocar um estresse muito grande porque você já tá muito estressado. Eu já ia dizer, o estresse do dia a dia, né? Isso. Então, que assim, suga energia ali, né? tudo, cara. Tudo de estresse. Então, tem um ponto muito importante aqui para você render bem no treino, né? De forma geral, para você gerar. E você render bem vai gerar o quê? Vai gerar uma adaptação que você vai ter esse treino que foi bom
E daí você vai crescer, né? Você vai adaptar a força, você vai desenvolver a partir disso. E o que acontece? Você, se tiver muitos fatores estressores de fadiga, né? Mesmo que, cara, eu vou dar um fator estressor de fadiga aqui que muita gente tem, tá? E seria um fator evitável. Às vezes o Qual? pessoal fica em joguinho celular, por exemplo. Cara, joguinho de celular. Experimente aqui. Você ficou 1 hora de joguinho de celular, saiu do joguinho de celular, foi pra academia. Você rende de um jeito. Experimente você ficar 1 hora, cara, você ficou deitado, tranquilo, às vezes leu alguma coisa, ficou tranquilo, entendeu? E você não se estressou ali, né? E Entendi. vai pra academia. Cara, você rende diferente. Você rende melhor se você não tiver lá no joguinho de celular. E dessa mesma forma, não é só o joguinho de celular. É você ficar lá rolando feed, né? Ficar. Você não tem uma concentração, cara. Você até sua respiração não é igual você parado, entendeu? Sem fazer. Não, e a gente fica querendo, na verdade, eu vou dizer assim, caçar dopamina, né? É, Aí eu acho que é esse estresse, né? tá. Você fica ali rolando o feed, ó. Aí, por esse motivo, eu puxo todo paciente meu. Eu tento fazer isso, tá? É difícil. Mas eu tento fazer. Assim, difícil não. Eu consigo com a maioria. Mas eu puxo meus pacientes para fazerem o treino como a primeira coisa do dia. Cara, você acorda, a bateria tá no máximo. Rapaz, eu ainda me pego, eu vou dizer uma coisa a você, viu? Eu acho que no dia que você conseguir dominar o primeiro pilar do shape, O primeiro pilar do in o shape, primeiro né? pilar do in shape, Primeiro o pilar do in primeiro é o shape. primeiro. Ele é o primeiro, ele É o não é, primeiro, não é à cara. toa. É, Você vai ser o bichão, viu? é isso. Porque, ó, eu fui para um retiro do Leandro Ladeira, Hum, em Brasília, semana passada. sim. E Leandro Ladeira, ele é surfista, ele é sunguela, assim, magro, tá ligado? E magro, magro mesmo, não é aquele magro do buchão, não, ele é magro. Só que ele tava, meu amigo, altamente shapeado. Eu falei, ixi, porra, aquele cara sobe no palco assim, grandão aqui, e ele é tão ousado que ele disse assim: a menina chegou ali, ela fez assim com a camisa, aí ele mostrou a barriga. Ele falou: mentira, eu só queria mostrar minha barriga. E começou a rir e saiu. Já mudou de assunto. Sim. Aí ele falou assim: ele falou um negócio bem engraçado. Ele falou assim: ele chamou alguém pro palco pra fazer um exercício e essa pessoa vendia emagrecimento. Aí ele falou assim: você acha que eu emagreci e tô há 21 dias treinando sem parar, por quê? Porque eu quero ficar com shape, porque eu quero ficar isso e aquilo. Ele disse: não, não, é porque eu vou pra Croácia sábado, vai ter um evento lá dos creators da Hotmart, e disseram que ia ter um dia na piscina, e eu quero botar o shape pra humilhar fulano, fulano e fulano. Você acha que quando eu chegar eu não vou É, comer pudim de novo, não? Eu não tô nem aí, eu vou engordar tudo de novo, eu vou engordar mais de 10 quilos que eu perdi. é a dieta do Cruzeiro. Exatamente, é outra coisa. Ou seja, o porquê dele é muito pontual, apesar de ser muito pontual, mas funcionou pra Funciona. ele. Assim como o porquê de Kátia, o porquê do cara lá do meme, que ele fica levantando o neto, é o porquê que funciona. É Mas, porque é. mas eu Boa. digo assim, o cara que tá na zona de conforto, eu vou dizer o cara que já casou. Tipo assim, já casei, já conquistei, deixa o bucho crescer aí. Porque o porquê dele era relacionado ao sexo, Ao né? sexo oposto, né? A conseguir uma É, a parceira, ali um parceria. parceiro e tal. A Parceria, conseguir a perfeito. parceira, relaxei. Isso. E aí, mas ele quer o shape. Só que a motivação dele é muito fraca. Porque Ele eu não tem motivação. quero ter o shape porque eu quero ter shape. Aí é o processo pelo processo, né? Porquê, boa. Isso daí é pra tudo na vida, né? É pra tudo Porquê. na vida, é o porquê. Qual é o seu porquê? Qual o seu porquê? Qual o seu porquê? Exatamente. É o qual o seu Profundo, essa é porquê. profunda, hein? Mas não, o Essa é que move o profunda. mundo É o porquê. é o seu porquê. Segundo Freud, tudo acaba em sexo, né? O pai da psicanálise. Tudo acaba em sexo. Do Ganhar nada. mais dinheiro por quê? Pra ter mais sexo. Ganhar mais Do- não sei o quê por quê? No final acaba em sexo. Não é como na política brasileira que acaba em pizza, né? Mas, ó, tem uma coisa que eu acho legal, que eu acompanho você no seu Instagram e eu recomendo você que tá seguindo também acompanhar, porque especialmente os stories e tudo, o estilo de vida de Mozart, ele é o shape raiz. Mozart é o shape É isso raiz, aí. é o shape raiz. Eu fico confuso, porque às vezes eu fico, é o shape raiz mesmo?
Porque ele é um cara que ele traz tanto conhecimento. Eu fico, é o shape raiz, ou ele é o shape... Enfim. Mas eu sei que você tem, assim, eu enxergo. Eu posso estar equivocado, você vai me corrigir, essa é a minha leitura. Hum. Mas estar ao seu lado e caminhar alguns meses, acho que alguns anos ao seu lado, me puxa para cima em alguns aspectos, Perfeito. em alguns aspectos da vida. Mas eu queria que você descrevesse, assim, pelo menos, eu sei que são muitos, mas pelo menos você ranqueasse, Tá. assim, quais são os 3 valores principais que você carrega e que quem quer estar ao seu lado hoje, quem quer botar o shape, tá, acompanhar você no seu crescimento, precisa entender isso e buscar isso. Tá. Então, você tocou em um ponto bem interessante, né? Que falou que enquanto você me acompanha, você sente que é puxado para cima de alguma forma, né? E, cara, posso falar aqui que eu tenho coisas que são, assim, tem muita gente que é influenciado por outras pessoas, mas eu tenho certeza que eu gero a influência sobre alguns pontos, tá? Então, um ponto seria rotina, atividade física, autocuidado, tá? Eu acho que esse ponto aí, cara, eu que sou a bola mestra disso daí. Não tem ninguém que me faz fazer isso, sou eu, tá? E isso daí, cara, eu influencio minha esposa, influencio meu filho. Eu sei que sou eu, que influencio todo mundo, né? Então, você me segue, por exemplo, no Instagram, cara, eu tô te influenciando lá, entendeu? E eu tô fazendo, Todo mundo que te segue sabe teu horário de treino, tô sabe seguindo o que meu você não propósito. falha. Tô seguindo meu propósito, tá? Então, cara, isso daí desde o tempo que eu não tinha nem Instagram, tá? Desde o tempo, né, que eu, cara, da época de que eu era quase que dentro de uma caverna, né? Então, vamos dizer assim, não usava rede social. Cara, minha rotina era minha rotina ali. Era minha rotina, minha hora do treino, minha hora, minha comida correta ali, pesada, né? Tudo organizado. Então, é só organização, né? Então, cara, disciplina, eu acho que é meu valor número um de marca, né? Seria disciplina, cara. Então, disciplina, conhecimento, acho que seria o segundo valor aqui, tá? Conhecimento e disciplina ficariam meio que pareados, Quase mas empatado, né? Se empatado, você tá? fosse ranquear top um Tá. disciplina ou conhecimento? Eu acho que top um Disciplina. é disciplina, cara. Disciplina. Porque sem a disciplina a gente fica com conhecimento, às vezes conhecimento vago. Você nem adquire conhecimento, você não tem nem a É, rotina para adquirir o conhecimento, isso. né? Então, se você tiver disciplina, você consegue todo o resto, né? Então, por isso que eu falei aqui, né, do David Goggins, né? Eu não falei David Goggins, falei. Enfim. Não, você não falou ainda. É, David Goggins é uma David referência para Goggins você, seria uma né? referência de mentalidade para mim, né? Seria uma referência de disciplina, né, do ponto de vista de você buscar um objetivo, de você batalhar por aquilo. Né? O cara simplesmente ele fez até competição de barra, né? De quanto mais barra livre você faz em 24 horas. E daí da primeira vez ele falhou, o cara fez mais de 3.000 barra fixas lá. É, Caraca. exato. Ele falhou com o dedo, né, todo rasgado, enfim. E sabe o que é que ele falou? Eu vou voltar. Eu vou voltar e vou tentar de novo, entendeu? E é isso. É, o cara começa a correr, né? O cara, pô, não consigo. Eu vou voltar aqui, eu vou tentar de novo, entendeu? Não consegui. Eu vou tentar de novo. Eu vou tentar de novo. Eu vou conseguir, entendeu? Então, cara, a mentalidade é uma coisa muito forte, muito forte. E se você, né, alguma pessoa, tem um hater lá, a pessoa tirou uma onda ali com você, né? Chamou você, você te diminuiu, só quis te diminuir, né? Você, cara, você com mentalidade forte, aquilo bate e passa, cara. Bate e passa. Você nem se estressa O cara mais, pega cara. um limão e faz uma limonada, né? Você nem se estressa mais, cara. Você só tá seguindo o seu rumo. Você tá estudando, você tá se aprimorando, né? Você tá ajudando pessoas. Cara, é algo que isso é a mentalidade, tá? É a mentalidade. E isso vem através da disciplina. A disciplina traz uma mentalidade forte. Tá? Você tem a disciplina, pronto. Dormir no horário certo é disciplina, cara. É disciplina. Eu durmo todo dia, cara. 9, 9h30 da noite. Todos os dias. É disciplina. Eu não fico com vergonha de dizer que eu durmo cedo. De forma alguma. De forma alguma. Eu durmo cedo, cara. Com orgulho. Entendeu? É isso. É você ter orgulho também do que você tá fazendo. Você tem um certo orgulho, pride, né? Você tem um... Tá? Então você ter
daquilo que você está seguindo, o que você está fazendo, né? Você está trabalhando, enfim, disciplina Eu não e consigo achar nem a conhecimento. frase pra isso. É como se fosse assim, eu vou dizer pra você. Tá, Dormir 9 horas da noite é um privilégio e eu vou dizer que privilégio. é um ato de rebeldia. É isso. E eu Você já... tá indo contra o algoritmo, É tá indo isso. contra a Matrix. De 9 horas da noite eu tô em casa rolando o feed do Twitter, É. antigo do X, assistindo Jujutsu Kaisen. É. Entendeu? Assistindo meus 3 episódios diários, eu vou dormir de 20 minutos. Pronto. 4:30 da manhã, nem levantou o sol, cara. Eu tô lá, vendo a cortina de casa já. Tô em pé. Tô em pé na sala, Isso no escuro. tomando meu pré-treino no escuro. Cara, é bom demais. É bom demais, cara. Enfim. Eu vou correr meus 10 quilômetros iniciais enquanto você nem acordou ainda. Quando o sol nascer, eu corri 10 quilômetros. Cara, é bom demais, cara. Você tá doido. Eu acredito, cara. Então, assim, eu gosto de trazer sempre meu paciente, meu seguidor até, cara. Meu seguidor também, né? Por que não? Gosto de trazer as pessoas, quero ajudar as pessoas, né? Então, eu gosto de trazer as pessoas para sentir essa vibe. Sentir essa vibe. Dormir cedo, acordar cedo. Começar o dia já no gás, cara. Você já fez seu exercício, já começou sua rotina. E daí o mundo acorda. O mundo acorda e você começou. É como se você estivesse acordando ali numa época das cavernas pra ir caçar, cara. Você vai caçar, tua mulher tá dormindo. Você é um Neandertal lá, na época das cavernas. É a E tua daí cara isso. tua mulher tá dormindo, você acorda assim antes do sol levantar. Cara, eu vou pegar um café da manhã foda aqui pra ela. E daí você pega a tua lança lá e vai matar um bicho pra dar de comer pra sua família, sua mulher, seus filhos, né? E daí você chega lá e você coloca a comida na mesa. É uma Então excelente metáfora. é isso. Você começou o dia ganhando o dia. E isso daí você não tá ganhando dia para colocar a comida. A comida seria o quê? Quase que um ganha-pão, né? O pessoal às vezes fala em relação ao trabalho, né? Como trabalho, trazer o pão, né? Que você vai comprar e vai colocar lá. Mas eu vou além. Eu vou falar que a mentalidade é que vai melhorar o teu trabalho, que você vai melhorar o teu ganho, que vai melhorar a sua vida e que você vai melhorar a sua saúde e daí que você vai trazer tudo. E se você tiver uma saúde, como você está dizendo aí, plena, você vai ter um relacionamento melhor, porque você vai ter autoestima elevada e vai viver melhor no seu relacionamento, no Cara, seu trabalho, pro seu é paciente. uma bola de neve positiva. Como dizia Você tem que criar uma bola de neve positiva para sua vida, não uma bola de neve negativa. uma frase que eu lembrei de Renato Russo: disciplina é liberdade. É, Você lembra dessa música? acho que sim. Sensacional, É, cara. é Sensacional. isso, cara. Disciplina. Você falou 3 pontos que foi disciplina e conhecimento, e você tocou no ponto de mentalidade, que seria o terceiro valor? Mentalidade, sim. Considerando o valor, Você falou essa seria palavra, eu mentalidade. fiquei Tá. sem entender se era parte. Considerando, né? Então, a disciplina, né? Então você ter. A disciplina tá alinhada a, querendo ou não, a rotina também. Tá? Então, rotina e disciplina. Sempre tento puxar rotina e disciplina, Faz rotina e sentido, disciplina. porque rotina é um braço da disciplina. Se você tem disciplina, você consegue ter uma rotina, né? É isso. Então, né, o conhecimento, né? Você, mesmo com, cara, tem gente, pronto, eu tenho o meu curso lá e tem muita gente que fala, cara, não tenho tempo. Cara, eu trabalho o dia inteiro, tá? Eu trabalho o dia inteiro. E eu tenho tempo de estudar. Eu estudo todo dia, tá? Eu estudo. Então, cara, eu tô escutando curso no carro aqui, por exemplo, de treino full body. Tô estudando um curso, tô aprendendo. Daí eu vou correr, eu coloco lá um podcast, né? De um assunto que eu quero escutar em específico. Daí eu vim aqui para esse podcast. Podcast. Sim. Podcast. Estamos Esse podcast. Sim. numa metalinguagem, estamos dentro de um podcast agora. Estamos vendo podcast, perfeito. E daí eu vim pra cá, cara, e eu tava escutando um episódio de um cara que fala de treino full body. Né? Que é o. Tem o nome Você dele vinha aqui. ouvindo um podcast. Tem o nome dele aqui. Fala aí pra gente, Que descobre o aí. Dr. Mike Israetel. Tá? Esse cara que fala do treino full body como um aliado
para você conseguir atingir melhores e a outros patamares, vamos dizer assim. E ele traz muita coisa interessante na parte de treino, cara. Muita coisa. E daí, pra mim, né, eu mudar meu estilo de treino, sempre fiz o split a minha vida inteira, que é o quê? O split é aquele basicão. ABC, né, você dividiu o treino lá. Dorsal e bíceps, peito e tríceps, a perna e ombro, né? Entendi. Perfeito. Ou então só um por dia. E daí eu treinava o split na minha vida toda. E de mais ou menos 8 meses, 9 meses pra cá, eu mudei pra o full body. E daí eu mudei a quantidade de treinos por semana, mudei tudo, cara. Treino split é aquele que a gente faz tipo ABC. Tipo ABC, ABCD, ABCDE, tá? Esse é o treino split. Split. E o full body é o corpo inteiro. Corpo inteiro, todos os toda a dias. vida. Então, cara, mudou muito a parte de como eu enxergo exercício, de como é que eu enxergo minha recuperação do exercício a partir de tal intensidade. Então, cara, depois que você entende, né, a intensidade que gera performance e melhora a intensidade que gera desgaste, tá? Você já mudou muita coisa na sua vida. Então, eu tive pacientes, inclusive, que aderiram também a essa metodologia e que isso daí também foi uma virada de chave para eles, né? E daí ele falou que mudou completamente. Às vezes se sentia quebrado, cara, a semana inteira. O cara vai treinar, fica o dia todo quebrado. Qual o sentido disso? Nenhum sentido, cara. Tá treinando, tá quebrado todo dia. Uma coisa tá errada. Foi assim que eu aprendi. Se você não sair todo dolorido da academia, você não foi. No pé de alguém. Mas a questão é o quê? É você, não é sair dolorido no dia, é na hora do treino. Não é na hora você não sentir o músculo queimando ali, É né? no dia Sentir a dor. seguinte. Não, no dia seguinte e assim, no mesmo dia você conseguir performar no dia ainda. Performar Sim. na vida. Sim. Mas o cara, pô, tô sentado aqui, pô, tô com as costas Não lascadas porque eu consigo treinei nem dorsal não ontem. consigo nem ir pra privada. 3 dias. Pronto. Aí é ruim. Cara, tá péssimo. Tu tá vivendo assim, pô. Você é o quê? Você é masoquista? Quase isso. É mais ou menos isso. Hein? Então você... Mas tem gente que é masoquista. Eu pensei que você era. Não. Porque você, uma vez a gente tava no Tô carro. fora, tô fora. Mas foi, porque você chegou assim. Você disse a frase bem assim: meu irmão, eu gosto de pegar peso, devia ter ser masoquista. Não, você tem que concordar que o sofrimento, né, às vezes gera mudanças que te fazem progredir. Gera o crescimento. Quando não te destrói, te fortalece. É essa frase. Pra tudo, né? É verdade. Então, até pra treino, a gente tá falando de treino aqui, é isso também, né? Sim. Todo Então, sofrimento ele gera um crescimento. Às vezes Inclusive você tá treinando o split lá, 5 exercícios de um músculo no dia, você tá se destruindo, na verdade, né? Você não tá se fortalecendo. Mas, enfim, reflexões aí. Tem que falar muito, se for falar sobre isso, cara, é um podcast só sobre isso, né? Só sobre isso. É muita informação. Eu vou querer um A, certo? Estamos chegando no final. Alisson, coloca um A. Estamos chegando no final, né? Foi, pra mim, superou a expectativa. Eu esperava aquele mega vendedor do Shape, mas enfim. É isso, cara. Tem que assistir o curso todo de novo. Se eu assistir o curso todo de novo e vier pra cá, eu vou vender o curso. Olha, então, eu assisti o curso, mas aconteceu alguma coisa que eu não sei se foi só comigo, que os módulos que eu assisti, eu acho que foi depois que entrou aquela aula da gravação, ele, tipo assim, zerou. Tipo assim, como se não tivesse visto nenhuma aula. E eu sei que eu vi todinho porque eu gerei o PDF com certificado. Sim. E era pra ele estar... Vocês têm que assistir de novo o curso Eu vou agora. assistir de novo. É. Era pra ele estar, tipo, ao invés de 100%, tipo 99%, porque tem uma aula a mais que foi incluída, né? Sim, sim. Mas ele não ficou, ele zerou. Aí justamente eu fui assistir uma aula que era a primeira do módulo de mentalidade, aí ele zerou o resto. Ficou como se eu tivesse visto só ela. Entendi. Não foi essa não, foi a aula do perfil. Perfil de pacientes. Perfil de paciente. Perfil de frango. O frango. Perfil de pacientes. Tem um bate-bola que eu queria fazer antes da gente acabar. Diga aí. Mas começando, o tamanho do ovo. E aí, tamanho do ovo? O ovo. Tamanho do ovo. Diminui ou não diminui? Quando o cara
cicla 10 anos Sim, seguindo, o esteroides, tamanho do né? ovo diminui ou não diminui? Esteroide e ovo. Esse seria o assunto agora, esteroide e ovo. Você que tá É, chegando agora, a gente, é uma piada interna, porque teve algumas edições de um podcast que a gente falou foi sobre, tudo ovo hoje. a gente falou sobre esteroide e acabou que embolou no testículo e depois na Só comida o ovo. ovo mesmo, ovo de galinha, né? Só E ovo. só ovo. Enfim, agora falar o médico, né? Falando sobre isso, né? Agora é diferente. Então, vamos lá. O testículo, ele reduz, ele fica tamanho do amendoim, né? Ou ele ainda fica um pouquinho do testículo. Algumas pessoas ficam amendoim, outras ficam um ovo pequeno de galinha ou um ovo de codorna, né? Como é que fica aí E o ainda tamanho além, do testículo? recupera depois. Recupera, não recupera? Tá, então vamos lá. Cara, algumas pessoas usam, lógico, depende da dose, tá? De esteroide. Né? Doses maiores vão suprimir mais o eixo, e daí você vai tender a realmente reduzir mais a gônada, tá? O testículo. E doses menores tendem a suprimir um pouco menos, né? Se você fizer uma dose menor durante um tempo curto, né? Então você vai reduzir menos aí o testículo, tá? Mas o que acontece? Cara, tem caras que de fato o testículo ele fica meio murcho, entendeu? Não é Ou que seja, diminui. diminui, mas não diminui ficando zerado, tá? Ele fica de um tamanho ok Indo ali. pro lado oposto, tem caras que não diminuem nada, Cara, que não diminui nada. ou que pelo menos Nunca assim. minimamente Olha que eu já assim. atendi muitos pacientes, né, em uso de esteroide, tá? E inclusive muitos pacientes que fazem uso de testosterona para tratamento mesmo, tá? De hipogonadismo, né? Então, geralmente reduz sim, tá? Reduz. Nem que seja um pouco, mas reduz. Para ficar do mesmo tamanho, né? Às vezes o cara tinha um ovo de avestruz ali, né? Tem uma varicocele, tá? O cara tem Uma alguma hérnia. doença aí, tá? É isso. Olha, eu nem queria entrar nesse assunto, era só a piada interna, Às mas vezes a o gente cara já tem um esclareceu. cisto, cara. Tem cara que tem cisto no testículo. Ixi. É. Aí fica um bichão lá, só que é um Não, mas aí é cisto. um cisto, não É, mas conta. como é que você vai ver? Você não sabe. Tá dentro da bolsa escrotal, como é que você vai dizer que é Não, um cisto? deixa quieto, negócio de cisto. Ó, pergunta pessoal, aqui é o objetivo, eu vou dizer uma palavra e você vai dizer o que vem na sua cabeça, Tá. pra gente conhecer um pouquinho melhor o Dr. Moza, certo? Dr. Moza, cor favorita, Verde. verde. Um lugar no mundo. Brasil. Uma comida que você não vive sem. Ixi. Sobrecoxa. Sobrecoxa. Um prato que você odeia. Creme de galinha com milho. Pô, como assim, gente? Você vai causar uma guerra agora? Que história é essa do creme de galinha com milho? Cara, o creme de galinha com milho, primeiro que é uma história que veio desde a minha mãe, né? Que, cara, ela insistia em fazer creme de galinha com milho, cara. Sabe aquele negócio que, mãe, eu não gosto? Ela fazia, cara. Ela fazia de propósito. Uma vez por semana ela fazia creme de galinha com milho no almoço. E eu comia, cara. Eu comia. Mas pra dizer que eu gostava, eu não gostava. E daí hoje, pra acompanhar essa história, tem alguma coisa. Cara, impressionante. Acho que é uma coisa do destino. Só pode isso daí, cara. É karma, tá Porque. com uma dívida kármica com Não, creme não de sei, é creme galinha. de galinha com milho. É um negócio E que. se for sem milho? Enfim, eu levo sanduíche de frango pra lanchar, tá? Sim. Sanduíche de frango. Agora, são dois sanduíches de frango, tá? É, sanduíche com frango com requeijão. Só. Ok. Frango e requeijão. Ok, beleza. Minha mulher também leva sanduíche de frango. Só que minha mulher adora milho. E Puta daí que o sanduíche de pariu. frango dela é com milho. Com milho. E o que acontece? Tem vezes que ela leva o lanche, às vezes ela não lancha e traz o sanduíche lá e tá organizado, né? E o que acontece? Eu tenho uma cozinheira lá que ela deixa na geladeira e ela coloca o lanche pra mim. Né? Então Hum. ela pega, tá pronto, lógico, não vai estragar, coloca Aí pra ela mim. vai e pega o de Cátia e bota Aí com coloca pra milho. mim. Então daí eu vou lá, dou uma dentada, milho lá dentro. Não, não acredito, não acredito. Não tem condições, cara. É Dívida isso. kármica. Paga É logo isso. essa dívida. Paga logo É. essa dívida com milho Mas que eu você como, tem. cara, eu como. Mas pra dizer que eu Planta como, assim gosta. uma lavoura de milho. Paga essa dívida kármica que alimenta um monte de galinha e deixa e paga. Não, se colocar um milho e o frango, eu como um prato de milho com frango, tranquilo. Agora juntando é que eu não acho Não dá, legal. não. É isso. Vamos seguir. Um filme. Gladiador. Gladiador. Um livro de cabeceira. Senhor dos Anéis. Uma série que você maratonou. Ixi. Cara, deu. Nossa, tem muitas, cara. Acho que deu um branco de tantas séries.
Então vamos lá, aquele do Senhor dos Anéis lá, do Hobbit, como é o... Os Anéis de Anéis de Poder. Poder, pronto. Anéis de Top, Poder. top das galáxias. Poderoso. Foda também. Uma música. Ah, essa daí, cara. Simple Man. Simple Man de quem? Cara, o nome da banda é muito estranho. Até hoje eu não sei pronunciar. Ah, vou pesquisar, vou ver essa música. Tá. Um hábito que define Dr. Mozart. Um hábito Hum. que me define. Cara, é refletir, pensar. Caraca. Eu ia dizer treinar, mas tudo bem. Pensar. Pensar, cara. Um medo. Um medo, cara. Um medo. Nossa. Cara, não tem muito medo. Eu acho que medo foi uma coisa que eu fui blindando de medo, assim. Eu não sei Top. como é que Sem é medo. isso daí. Um Acho ta- que medo de morrer, todo mundo tem medo de morrer, né? Então, bota medo de morrer. Um talento escondido. Nossa, talento escondido. Acho que é composição de música, cara. Eu já compus música, foi, né? Nossa, É. peraí, vamos trazer assunto aqui de música. Peraí, É. calma. Eu sei que você toca É. violão, né? Eu toco violão. Eu fiz 10 músicas na época de adolescente, assim. Criei mesmo. Não, peraí, mas você não. Calma aí. Criei. Não No esconda, não. violão, dedilhado, a música e cantando também. Não esconda, não. Você toca violão nível de fazer bacharelado de música na FRN. Eu fiz. Exatamente, ou seja, é violão erudito. Exatamente. Nesse nível. Isso é um talento escondido. Música. É música. Exatamente. Enfim. Um sonho que você realizou. Nossa, cara. Acho que vários sonhos já realizei, tá? Colocar o shape, né? Posso dizer que é o sonho, acho que top 1 aí, colocar o shape. E um sonho que você não realizou ainda. Que eu não realizei, cara. Cara, uma academia dentro de casa. É isso. É um sonho. Me convide, pô. É um sonho. Um aliado. Ou aliada. Um aliado. Minha esposa. Uma palavra que representa Dr. Mozart. Disciplina. Qual o seu emoji? Que é emoji. O emojizinho é Sim. figurinha do celular. Ah. Cara, acho que é o foguinho lá. Foguinho? É. Aquele foguinho que é uma chama ou É, foguinho uma que é um chama. pipoco, assim? Não, uma chama. Uma chama, cara. Show de bola. On fire, on fire. Um lugar que você recarrega energia. Em casa. Casa, né? Em casa, cara. Em casa, recarrega energia. Uma mania bem estranha que você tem. Mania, deixa eu ver aqui. Nossa, uma mania estranha. Que pergunta escrota. O que seria uma mania estranha? Diga um exemplo, pô, de mania estranha. Eu não sei, eu não Que sei, viagem, cara. cara, de Que pergunta é essa? viagem de pergunta é essa? Ai, ontem foi engraçado, o Dr. Farinas veio aqui e eu disse assim, uma palavra que define você. Aí ele disse, acho que foi coragem e justiça. A entrevista minha, eu vou dizer, Coragem e justiça. a entrevista minha eu vou dizer duas. Agora, tá parecendo você, a entrevista minha eu não vou dizer isso daí não. Mania, não vou dizer não, a entrevista minha. Uma mania estranha, meu amigo. Que Uma viagem, mania bem... cara. Teve um cara que tinha um cacuete, não foi? Teve um cara que tinha um cacuete. Ele dizia assim, minha esposa disse que eu faço assim com os olhos. Ele ficou fazendo, eu disse, tu tem um cacuete mesmo, daqui eu tô vendo, eu tirei onda, né? Cara, eu acho que eu sou bem normal, tô vendo agora. Eu Vai acho que eu sou bem acordar às normal. 4 da manhã pra correr. É pronto. Beleza. Bicho, isso daí Mania é uma estranha, mania acordar estranha. 4 da manhã. Pronto. Pra correr isso. 10 quilômetros, é isso. É isso, cara. Agora, pra finalizar, uma frase. Uma frase que te guia, que você repete, que você compartilha. Uma frase. Vamos lá. Não deixe pra... acho que... Uma frase pra gente... Ó, é uma frase pra audiência. Pra audiência, né? Não deixe pra depois o que você pode fazer agora. Pronto. Exatamente. É isso. Show de bola. Dr. Mozart, muito obrigado por ter vindo aqui mais uma vez, Nada, cara. foi excelente. Gostei muito aí do podcast. E, de fato, eu não me senti entrevistado pelo Faustão, hein? Eu vou dizer uma coisa pra você, que eu ia dizer lá no começo, quando a gente tava falando sobre shape. Você falou sobre o estresse. Você joga um joguinho e vai treinar, rola o feed e vai treinar. Acumulado. Eu vou dizer que é o state of mind, né?
No caso pra mim, né, eu julgo como estado de espírito. Né? Eu chamo do estado de espírito, né? Sim. Muita Mas, gente, ok. muita gente vai dizer que é o state of mind, de você realmente parar pra dizer assim, não, agora eu vou treinar, eu vou ficar aqui de boa, eu vou treinar. É isso que eu vou fazer agora, eu vou largar o celular e vou. Você se condiciona mentalmente pra fazer uma coisa que é física, né? E é isso, cara. Essa brincadeira que a gente tá fazendo aqui, de dar umas risadas, tirar uma onda e tal, Isso aqui... ela também demanda um estado mental, né? Um estado de espírito. Total, cara. Se você tiver de mal com a vida, né? Como é que você vai até ter ideias? Como é que você vai pensar? Como é que você vai rir? Cara, eu vou contar uma história. Quem tá no final, né? Eu vou contar a história aqui, tá? Que eu acho Por favor, cara, faz Cara, aí. achei isso aí. Enfim, eu vou compartilhar uma alegria do meu dia a dia. Cara, uma alegria tremenda pra mim, isso daí. Eu no consultório todos os dias, tá? Todos os dias acontece isso. Porque todos os dias eu tenho pacientes de primeira vez e tenho pacientes de retorno. Cara, geralmente o pessoal vem primeira vez desacreditado. O pessoal chega, não dá um sorriso, cara. É a cara estressado. Teve um cara lá que chegou, o cara tava com a cara tão amarrada, assim, estressado, parecia que tem uma nuvem em cima da cabeça do cara. De estresse, cara. E daí ele sentou lá, conversei, ó, e organizou a rotina dele. Daí a gente viu várias deficiências, né, hormonais, tudo. Cara, o cara, depois de iniciar o tratamento, o cara, quando veio no retorno, cara, era um sorriso de orelha a orelha, assim. O cara mudou totalmente a face. Isso daí eu vejo no dia a dia, cara. No dia a dia. Eu, eu enxergo, cara, eu tô mudando muito a vida das pessoas. Então, isso é muito gratificante, né? Então, você mudar o estado de espírito da pessoa, tá? O cara vivia emburrado ali, pô, cheio de trabalho, e o cara chegar pra você e dizer, moça, hoje eu tenho o mesmo estresse, cara. Inclusive tô com mais estresse agora do que antes, porque tá acontecendo as coisas lá. Só que, cara, eu tô tolerando melhor o estresse. Ele aprendeu a lidar com o estresse melhor, né? E daí, geralmente, o pessoal faz o quê? O cara volta tão feliz, o cara traz a mulher. Depois traz o pai, traz a mãe. Cara, é um negócio impressionante. Então é incrível isso daí, né? Você, no seu dia a dia, imagine você mudar estados de espírito no dia a dia. E eu Então, acredito foi que, através que de, né? muda até o seu. Porque na hora que você É recebe alguém isso, que tá cara. sorrindo com É energia boa, isso. você fica mais Cem por feliz. cento, cara. 100%. É muito bom isso. É isso que eu perce- assim, que Sim. eu observo. Que eu fico mais feliz quando eu tô perto de alguém feliz. Vou falar de novo. Crie uma bola de neve positiva na sua vida. É isso. O melhor conselho que você poderia dar hoje. Pra mim. Mudei até a frase, né? Mudei a frase. Como é? Não deixe pra depois, não. É a bola de neve agora. A entrevista é minha, vou mudar a frase. Vamos mudar a frase. Crie uma bola de neve positiva na sua vida. Cria uma bola Faça de neve isso. positiva na sua vida. Faça isso. É isso. E assim a gente finaliza aqui esse mais um episódio do Blue Pro. Você que ficou com a gente até agora. Muito obrigado pela sua audiência. O Blue Pro a gente fala sobre medicina que humaniza e histórias que conectam. Até a próxima.